A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 19, dos versículos de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Zaqueu era um homem rico, chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu vivia pelo lucro dos impostos mal recebidos, por suprimir o povo, por ganhar em cima de valores, de bens do que eram dos outros. Zaqueu estava enriquecendo em dinheiro, mas daquilo que era tirado do povo. Ele vivia uma vida ao qual estava se tornando um peso para ele, porque todos o viam como um homem que pesava para a população, que pesava para o povo, exatamente suprimia cobrando aquilo que era a mais, cobrando o que era indevido, como se fosse um saqueador. E aquilo o incomodava cada vez mais, porque ele não conseguia mais conviver com as pessoas, e o que ele tinha se tornava um peso na vida dele. E ele, sabendo de Jesus que passava por aquele lugar, despertou nele, e ele sentiu o desejo de conhecer a Jesus, e ele procurava ver a Jesus de toda forma, mas ele era baixo, e diante da multidão ele não se conformou e subiu numa árvore para ver Jesus. Ele queria chegar perto de Jesus, queria conhecer Jesus, pois sabia da fama de Jesus e o que Jesus fazia. E Jesus, olhando para cima, Jesus o viu naquela árvore. Zaqueu estava lá em cima, e chamando Zaqueu pelo nome, o próprio Jesus quis ir ter com Zaqueu em sua casa. Sim, porque Jesus, ele conhece a cada um de nós, assim como Zaqueu foi chamado pelo nome lá em cima daquela árvore. E o próprio Jesus já sabia da condição e do momento de Zaqueu. E por isso o próprio Jesus
queria ir ter com Zaqueu para falar com ele em sua casa. Mas o povo que estava naquele momento murmuravam por causa da condição de pecador de Zaqueu. Quando o conceito humano é por merecimento, e diziam que Jesus ia na casa de um pecador, o povo murmurava, reclamava, porque para o homem, aquele que é pecador não pode mudar, aquele que é pecador não pode ser transformado. Mas para Jesus, ele transforma. Mas para Jesus, ele veio exatamente para os pecadores, para dar vida, para resgatar, para libertar do pecado. Zaqueu, com o peso da sua forma de vida, não foi preciso nem Jesus falar nada. O próprio Zaqueu se manifestou na presença de Jesus e ele mesmo disse, arrependido dos seus erros e pecados: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Porque aquilo era um peso para Zaqueu. E diante do Senhor, ele entregou, arrependido, o seu erro. Ele entregou naquele momento para Jesus a sua condição. Ele, arrependido, colocou a situação diante do Senhor, arrependido, para acertar tudo os erros que ele tinha cometido, os erros que ele tinha feito, para que ele agora vivesse uma vida nova, uma vida transformada. É preciso ter consciência e arrependimento. Foi o que Zaqueu teve. Zaqueu teve a consciência e se arrependeu. A própria condição em que Zaqueu vivia, que era um peso para ele, o atormentava, e ele não vivia tranquilo, pois ainda que ele fosse muito rico, aquela riqueza era um peso na vida dele e ele não tinha paz. Mas pelo arrependimento de Zaqueu, a salvação chegou em sua casa. O próprio Jesus anunciou e foi na casa dele anunciar, falar com ele, resgatar Zaqueu e libertá-lo. Jesus disse: a salvação chegou nesta casa. É preciso do arrependimento, é preciso a conversão, é preciso receber Jesus, é preciso ter o desejo de conhecer Jesus assim como Zaqueu, é preciso chegar mais perto de Jesus, é preciso se achegar, conhecer a Jesus e entregar nas mãos dele os nossos pesos, os nossos fardos. É preciso se arrepender de todos os erros que cometemos, assim como Zaqueu, pois Jesus veio para procurar e salvar os perdidos, os pecadores. Fiquem com esta palavra e não vos conformeis com este mundo, pois o mundo quer vos corromper. Andem atentos. Obrigado, fiquem com Deus e até outro momento, se Deus quiser. Amém.